Olá pessoal, tudo bem? Meus lindões, minhas lindonas, que me seguem lá nas redes sociais e que me perguntam também sobre o que nós acreditamos. Então, eu vou falar hoje sobre um livro que tem me ajudado muito e que eu gosto muito. Ele faz parte da biblioteca missionária. Eu fui missionária, então obviamente eu tenho, né, esse livreto. E ele se chama Nossa Busca para a Felicidade. Ele é inspirado no presidente Russell Ballard. E tem uma parte aqui que está marcada, ó. Isso aqui é a Nossa Busca para a Felicidade. Presidente Russell Ballard. Emil Russell Ballard. Eu vou ler uma parte que eu lembro que na minha missão, eu marquei com post-it aqui, ó. E fala sobre as regras de fé, né? E ele fala o que nós acreditamos. E uma das coisas que eu vou falar aqui com vocês agora vai ser sobre a Trindade, né? O que é a Trindade para nós membros da igreja? A Trindade, ela é Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo. Todos eles são deuses e nós acreditamos neles. Como assim, Mira? 3 deuses, não existe isso. Deus o Pai é o Pai Celestial, é o Pai de Jesus Cristo. Nós acreditamos fielmente que Ele é o Pai da humanidade. Deus o Filho é Jesus Cristo. Jesus Cristo também é um Deus. Ele é filho direto de Deus. Então ele é um Deus. Filho de peixe, peixinho é. Se ele é filho de Deus, ele também é um Deus. Mas como assim você está dizendo isso? Lembra que tem uma passagem lá no Novo Testamento, que Jesus Cristo ele apareceu mesmo, foi no Novo Testamento, que Jesus Cristo fala assim, quando ele está lá na cruz do Calvário, ele fala, aqui entrego, Pai, o meu Espírito. Ali não poderia ser ele mesmo se entregando para ele mesmo, né? Então ali ele entrega o Espírito dele, um momento de muita dor, muita angústia, muito sofrimento, depois de tudo que ele passou, tanto lá quando ele estava orando, quanto quando ele foi para a cruz, que ele sofreu tanto no Espírito quanto ele sofreu na carne. Se ele tivesse tido talvez só o sofrimento da carne, não seria tanto. Mas ele sofreu a parte do espírito dele e sofreu a parte do corpo também. Então era uma dor que nenhum ser humano mortal hoje em dia poderia passar. Somente Jesus Cristo passou, porque ele era um Deus. E ele é, porque ele está vivo. E nós, membros de igreja de Jesus Cristo, dos santos últimos dias, nós acreditamos num Deus vivo, num Jesus Cristo vivo e no dom do Espírito Santo vivo. Diferente do que muitas pessoas têm me perguntado, se a gente adora um Deus morto e tudo mais. Não, nós não adoramos um Deus morto. Como é que a gente vai adorar alguém que está morto se quando a gente morre a gente não pode fazer mais nada, né? E Jesus Cristo ele provou isso nas Escrituras, que ele ressuscitou. Ele superou a morte física, né? Superou tanto a morte física quanto a morte espiritual. Então, mas enfim, nós acreditamos na Trindade. Em Deus o Pai, sim, é uma pessoa. Nós acreditamos em Deus o Filho, que é Jesus, o Cristo, o Salvador e Redentor do mundo, que pagou pelos nossos pecados. E acreditamos sim no dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é um conselheiro, é um consolador, né? Eles não poderiam fazer, tipo assim, uma pessoa poderia fazer 3 coisas. Eles são oniscientes, onipresentes e onipotentes. É uma coisa assim. Então, mas mesmo assim, eles precisariam de ajuda, porque o Evangelho, ele é assim, ele é algo de ajuda mesmo. Então, como eu posso explicar para vocês? Nós acreditamos na Trindade, acreditamos que existe um Deus amoroso, que existe um Filho amoroso e que existe um Consolador amoroso, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. 3 seres distintos na Trindade, por isso Trindade, de 3. E eu vou até ler aqui para vocês o que esse livro aqui sobre a nossa busca para a felicidade fala um pouco sobre isso. Cremos em Deus, o Pai eterno. Ele sempre vai estar lá, ele é eterno, ele não morre. Em seu Filho Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E no Espírito Santo, que é o Consolador.
Pelo que já discutimos, é provável que você já tenha uma boa ideia de nosso conceito a respeito do Pai Celestial e do Salvador Jesus Cristo. Temos profundo respeito por eles, do fundo do nosso coração. Deus é de fato nosso Pai Celestial, com todo o afeto, carinho e ternura que a palavra Pai exprime. De maneira semelhante, embora Jesus seja nosso Senhor e Mestre, cheio de majestade e glória, ele também é o Filho primogênito espiritual de Deus e, portanto, nosso irmão. Assim, sendo o amor que ele tem por nós é familiar e pessoal, tal como o que temos por ele. Ou seja, nós, membros da igreja e toda a humanidade, entendemos e reconhecemos Jesus o Cristo como o Salvador do mundo e como nosso irmão mais velho. Por isso que nas Escrituras fala que ele é o primogênito, ele é o primeiro filho de Deus, em espírito e depois em carne. Nossa mensagem ao mundo é a de que existe um Deus no céu, bondoso e amoroso, que enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, à Terra, para ensinar seu Evangelho, organizar sua igreja, e expiar os pecados do mundo, ou seja, pagar pelos pecados do mundo, que somente ele poderia ter feito isso. Não necessariamente nessa ordem. Esse é o grande conceito verdadeiro do qual dependem todos os outros. Entenderam? A Trindade é um conjunto de poderes também, porque Deus depende de Jesus Cristo e Jesus Cristo depende do Consolador, que é o Espírito Santo. E assim vai. É um ciclo sem fim. Todos eles ali precisam um do outro. O Espírito Santo precisa deles para poder provar e confirmar que eles existem, para que as pessoas que assim perguntarem a Deus possam receber a revelação. Deus precisa existir para que a gente tenha uma crença em algo que realmente existe. Jesus Cristo, ele precisou existir para poder nos salvar dos nossos pecados. Ele lavou os nossos pecados com todo o sangue dele. Então, quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo e nos batizamos, somos literalmente purificados. Mas a gente tem que continuar cada dia após o nosso batismo procurando fazer o certo, porque não significa que porque somos batizados nunca mais iremos pecar. Isso é um mito. Você se batiza e você vai pecar sim, porque você é um ser humano. Só que aí é que tá. Você tem que mudar todos os dias. Todos os dias nós erramos e todos os dias nós temos que nos arrepender. E aqui, nesse livro aqui, é um livro da igreja também, é A Tríplice, que vem 3 livros nele. É o livro de Mórmon, que eu já até falei esse último vídeo recente. Vem Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. Esse aqui vai ser um outro assunto que eu vou explicar, tá? Mas aqui tem as 13 regras de fé. Eu vou procurar aqui para eu poder falar para vocês. Fica depois de Doutrina e Convênios, tá? Para quem não sabe. E eu vou ler aqui para vocês essas regras de fé. Eu acho que não fica depois para de grande valor. Perdão, fica depois desse terceiro livrinho aqui, ó, que é Pérola de Grande Valor, tá? Aqui, nessa parte aqui, fala sobre as 13 regras de fé, tá? A primeira regra de fé fala assim:
cremos em Deus, o Pai Eterno, e em seu Filho Jesus Cristo, e no Espírito Santo. Essas regras de fé, elas são baseadas literalmente na doutrina por completo. Aqui é o resumo da doutrina da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, que é baseado em cima da Bíblia. Apesar de nós termos o livro de Mórmon, nós respeitarmos e ele ser a pedra fundamental de nossa religião, porque sem o livro de Mórmon não existiria a Igreja de Jesus Cristo. Isso aqui é o resumo de tudo que nós acreditamos. A segunda regra de fé fala que cremos que os homens serão punidos por seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. Ninguém pode pagar por um pecado que não cometeu. Pela justiça de Deus isso não existe. Pode acontecer até na justiça dos homens, talvez. E eu estou falando isso, mas eu espero que vocês entendam, tá bom? Porque às vezes acontece de uma pessoa ser julgada por algo que ela não fez e até pagar por uma pena sem ela ter feito isso. Mas, enfim, acontece, tá bom? As pessoas depois saem e vivem, e vida que segue. A terceira regra de fé fala que cremos que por meio da expiação de Cristo, ou seja, pelo sacrifício que ele fez por nós, de ter morrido por nós, toda a humanidade pode ser salva por obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Ou seja, deixa bem claro, você pode ser salvo se você obedecer ao Evangelho de Jesus Cristo. A quarta regra de fé: cremos que os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho são: primeiro, fé em Jesus Cristo, fé no Senhor Jesus Cristo. Segundo, arrependimento. Terceiro, batismo por imersão, ou seja, batismo por completo nas águas e voltar, para a remissão de pecados. Quarto, imposição de mãos, quando uma pessoa com autoridade impõe a mão sobre sua cabeça e te confere e te dá o dom do Espírito Santo, para o dom do Espírito Santo. A quinta regra de fé: cremos que um homem deve ser chamado por Deus, por profecia e pela imposição de mãos, por quem possua autoridade para pregar o Evangelho e administrar suas ordenanças. Isso pode ser qualquer chamado da igreja. As pessoas têm que ser chamadas por Deus. Primeiro se faz uma oração e se impõe a mão em cima da cabeça delas quando elas são chamadas e apresentadas à congregação, entendeu? Para que elas possam ser reconhecidas como líderes dentro da igreja, por inspiração de Deus e não por inspiração do homem. A sexta regra de fé: cremos na mesma organização que existia na igreja primitiva, ou seja, na igreja que Jesus Cristo estabeleceu. Quando Jesus Cristo estava aqui, ele estabeleceu uma igreja, e o pilar era o profeta, sendo ele próprio, Jesus Cristo, e 12 apóstolos. E isso nós temos hoje na igreja, tá? Isto é, apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas e etc. Tudo que tinha naquela época. A sétima regra de fé: cremos no dom de línguas, profecia, revelação, visões, cura, interpretação de língua e etc. A oitava, cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente. Também cremos ser o livro de Mórmon a palavra de Deus. Regra 9, cremos em tudo que Deus revelou, em tudo que ele revela agora, e cremos que ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus. Regra 10, cremos na coligação literal de Israel e na restauração das 10 tribos, que Sião, a Nova Jerusalém, será constituída no continente americano, ou seja, nesse continente aqui, que Cristo reinará pessoalmente na terra e que a terra será renovada e receberá sua glória paradisíaca. Regra 11, pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames de nossa própria consciência, e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde ou o que desejarem. Cremos na submissão a reis, presidentes, governantes e magistrados, na obediência, honra e manutenção da lei. E a 13ª, cremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos e em fazer o bem a todos os homens. Na realidade, podemos dizer que seguimos a admoestação de Paulo. Cremos em todas as coisas, confiamos em todas as coisas, suportamos muitas coisas e esperamos ter a capacidade de tudo suportar. Se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a procuraremos. Beijos, e essa é as crenças da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.